Muito boa tarde. Portanto, bem-vindos ao Outlook do terceiro trimestre do IG. Meu nome é João Praia, muitos de vós já me conhecerão. Sou estatísta-chefe do Banco de Investimento Global e aqui, em parceria com a Gestão de Ativos, trago-vos esta difícil responsabilidade e sempre um desafio que eu estimo com imenso prazer e gratificação, tentar passar-vos aquilo que são as nossas mensagens-chave do ponto de vista macroeconómico e o spillover que estas nossas ideias-chave têm para as remanescentes classes de ativos, nomeadamente as plain vanilla ações e obrigações, que são, obviamente, enfim, as posições por excelência dos nossos clientes. O nosso webcast de hoje terá a duração aproximada de cerca de 60 minutos, portanto, uma hora. Portanto, eu estou a pensar ter 35, 40 minutos de conversa convosco e reservar entre 15 a 20 depois para Q&A. E, portanto, podem ir colocando as questões à medida que vos surgirem algumas dúvidas ou que alguns temas que eu vou explorando e se vocês, de facto, se suscitar uma dúvida específica dessa situação, não hesitem em colocar desde logo a questão na caixa de texto, porque eu depois vou endereçar essas vossas questões no final da apresentação. E, portanto, temos aqui temos mais de 400 pessoas inscritas e, portanto, vamos ter casa cheia, tal como foi no último webinar, em que tivemos, de facto, uma participação recorde e esta também se prevê que seja praticamente a mesma índole. O que é muito interessante em relação ao terceiro trimestre e é que, em relação, ou seja, a dinâmica, a evolução diferente do terceiro para o segundo trimestre, é que eu recordo que no último trimestre que eu estive aqui convosco a fazer esta conversa, nós estávamos de facto no meio, ou aliás no auge máximo do stress tarifário. Portanto, nós todos recordamos o que é que foi o Liberation Day, portanto, o impacto do Liberation Day das tarifas, do anúncio das tarifas recíprocas por parte de Donald Trump no dia 2 de Abril, e eu recordo que foi 2 de Abril porque o Sr. Trump precisou a data de 2 de Abril, porque se o tivesse feito a 1 de Abril, todas as pessoas teriam achado que era uma brincadeira do Dia das Mentiras, e de facto Trump, ele próprio referiu que essa foi a razão de 2 de Abril e não de 1 de Abril, e depois tivemos de facto algumas situações entre 2 e 9 de Abril, que foi um stress gigante do mercado, tanto no mercado de ações, tanto no mercado de taxas de juros, como no mercado cambial, e que nós tivemos a chamada trifeta de desvalorização dos ativos em dólares, portanto, ações americanas a cair de forma muito expressiva, dólar desvalorizado de forma muito expressiva, e sobretudo um movimento muito agressivo das taxas de juros, sobretudo de longo prazo nos Estados Unidos. Por exemplo, as 10 anos subiram praticamente de 3,90 para 4,50 em pouco mais de 2 dias, e foi isto tudo que forçou, de certa forma, aquele período de tréguas a 9 de Abril, em que Trump depois anunciou o período de negociação até 9 de julho, precisamente o dia de ontem, que entretanto depois foi estendido para dia 1 de agosto, e nós vamos também abordar isto, com certeza. Por muito provavelmente não teremos todo o news flow e o ruído sobre as tarifas encerrado até dia 1 de agosto. Portanto, temos que lidar isto com a volatilidade e com a inerência que nós sabemos, mas vamos endereçar a situação. Esse é um dos temas-chave que, obviamente, temos para o terceiro trimestre. Vou endereçar o que é que nós achamos que poderão acontecer na situação tarifária, o que é que nós vemos como mais provável, mas, de facto, o mercado foi capaz, nos últimos 3 meses, de ultrapassar todo este stress tarifário e, a nosso ver, fê-lo até de uma forma surpreendentemente resiliente, não é? E aqui o que eu vos mostro é que, do ponto de vista macroeconómico, nós tivemos já dinâmicas, e aqui reparem, é o índice, para vocês perceberem como é que nós estruturamos esta organização. Eu vou ter 3 blocos, essencialmente: macroeconómico, que é o primeiro bloco, e dentro do macroeconómico vou também destacar quais é que são os temas-chave em que nós devemos estar centrados ao longo dos próximos 3 meses, mas muitas vezes nós fazemos este exercício com mais de 6 a 12 meses de projeção, porque, quer dizer, é extremamente difícil e ingrato fazer exercícios de projeção económica, não é? Portanto, ninguém consegue acertar ou no tempo ou na substância, e, portanto, ter as duas coisas perfeitas é quase, enfim, heróico. E, portanto, eu tenho quase 20 anos de experiência de análise financeira e nós sabemos que muitas vezes eu estive certo, muitas vezes também estive errado, mas muitas vezes estive certo antes do tempo. O que na prática está certo antes do tempo também é estar errado. E, portanto, na prática isto é também importante ter esta percepção. Muitas das ideias-chave que nós temos nos próximos 3 meses, depois são muitas vezes diferidas e prolongam-se para um horizonte temporal um bocadinho mais alargado.
E, portanto, um tema-chave que é a macroeconomia e tema-chave, e também por sugestão de vários dos presentes que temos aqui neste bloco, para cada capítulo eu fiz também um slide de key ideas, ou seja, ideias principais a reter e como é que nós achamos que do ponto de vista macroeconómico nós achamos que a situação vai evoluir, também o que é que nós achamos do ponto de vista de taxa de juros e o que é que nós achamos do ponto de vista do mercado acionista. E, portanto, isto também para simplificar a vossa percepção, a nossa mensagem e, de certa forma, harmonizar aqui a conversa entre nós. E, portanto, por fim, o ponto 4 vai ser enfim, não será mais do que 1 minuto e vai, enfim, preceder a lógica do Q&A que depois vamos discutir, que é basicamente o nosso posicionamento, o asset allocation, o que é que nós estamos a ver que pode ser mais interessante do ponto de vista de obrigações e do ponto de vista de ações, quais é que são os temas de investimento que nós preferimos nesta fase. Começando com o patamar macroeconómico, passado estes 5 minutos de certa forma de enraizamento de expectativas e já de certa forma já entrar para alguns campos mais sobretudo da situação tarifária, o que é importante perceber é que todo este stress tarifário não foi inócuo, não é? Para além do stress todo que tivemos nas classes ativas, do ponto de vista macroeconómico, nós já tivemos um retrocesso bastante significativo do crescimento económico, em particular na economia americana. Porque nós, quando começámos a estudar o impacto do stress tarifário, nós ainda tínhamos dúvidas sobre qual é que seria, de facto, o impacto na inflação e na atividade económica nos Estados Unidos versus vis-à-vis o que nós assistimos noutras regiões do mundo, em particular a China, durante a Primeira Guerra Comercial, portanto, iniciada em 2018, também o stress que houve no Japão e na Europa nesta Primeira Guerra Comercial, porque são países com muito vetor exportador e que também foram amplamente penalizados, mas o que nós estamos a ver aqui, como é uma guerra comercial mundial, Estados Unidos contra o mundo, o efeito que teve aqui, de forma óbvia, foi de facto um spillover mais negativo numa primeira fase para os Estados Unidos do que para o resto do mundo, essencialmente pela subida dos preços. Não é? Portanto, a subida dos preços, naturalmente, com a subida dos preços, nós temos um arrefecimento da atividade e é isso que nós estamos a ver. Estes gráficos que nós temos aqui, a economia americana, antes de Trump ser eleito, estava a crescer entre 2% a 2,5%, já arrefeceu para a casa de 1,5%. E as expectativas económicas têm, de certa forma, um efeito de one-off, ou seja, o efeito excepcional do kick-in das tarifas, mas que depois tende, eventualmente, depois desse efeito, tende a suavizar e depois há no horizonte temporal um ponto de partida mais limpo, digamos assim, ou seja, o impacto das tarifas é um one-off, é um impacto direto, é brutal e é direto, mas é uma vez. A partir daí começa a ser, de certa forma, quase darwinística para a evolução da expectativa de preços. Mas o que nós temos é que o efeito na inflação sobre os Estados Unidos, se nós olhamos, por exemplo, para os indicadores de inflação que são medidos pelo break-even, irão acrescentar cerca de 1%. É muito interessante, nós em abril, nós tivemos as expectativas de inflação a um ano nos Estados Unidos dispararam de 2% para 4%, quase duplicaram, agora já reverteram e, portanto, significa isto do ponto de vista líquido, o impacto sobre a inflação nos Estados Unidos de toda esta aventura tarifária de Trump poderá acarretar cerca de 1% no upside da inflação ao longo do ano 2025. Isto é obviamente aquilo que tem obrigado o Fed a estar quietinho. Não é? Portanto, o Sr. Powell, na última entrevista que teve até aqui no Fórum de Sintra com o BCE, do Fórum dos Bancos Centrais, disse: o que é que vocês queriam que eu fizesse? Algum de vocês aqui, obviamente é reservado a um grupo de profissionais, algum de vocês aqui isto faria diferente? Obviamente ele não nomeou diretamente Trump, obviamente todos sabemos que há uma guerra aberta entre Trump e o Sr. Powell, mas de facto toda esta aventura tarifária de Trump obrigou Powell a ser mais comedido e de facto, de certa forma, a moderar o ritmo de descida das taxas de juros, que as taxas nos Estados Unidos, como sabem, estão a 4,5%, a Fed Funds já esteve a 5,5%, portanto eles já cortaram 1% das taxas de juros e se não tivesse sido esta aventura tarifária, pelo menos, eventualmente, já estariam mais perto dos 4% do que dos 4,5%. E neste momento o que o mercado desconta, e vamos falar sobre isso, o mercado desconta cerca de 1 a 2 cortes, a meu ver, de forma razoável. Portanto, é interessante constatar que a economia americana, com toda esta aventura tarifária de Trump, já retrocedeu quase entre meio a 1%, já recuou entre meio a 1% para crescimento este ano e, pelo contrário, a alternativa subiu quase um ponto percentual da inflação, sendo que o resto do mundo, o impacto da inflação acaba por ser metade disto e na Europa acaba por ser 1/3. A probabilidade de recessão no espaço de 12 meses nos Estados Unidos, a meu ver, parece excessiva. Nós não acreditamos que a probabilidade de recessão, que está atualmente descontada nos 35%, 40%, seja viável nos próximos 12 meses, a não ser que, de facto, haja aqui um cenário até final deste mês e início de agosto, em que a situação tarifária vai eventualmente agravar para lá
ou descontrolar-se de uma forma que ninguém acredita nesta fase, e em cima disso poderíamos ter mais outros stresses do ponto de vista geopolítico, ou do ponto de vista macroeconómico, alguns stresses como, por exemplo, tivemos na banca regional há não muito tempo nos Estados Unidos. Ou seja, precisamos de uma conjugação de múltiplos fatores que poderiam levar a uma probabilidade de recessão mais forte. Eventualmente, até do lado de obrigações, do mercado de obrigações, é uma situação que nós estamos a assistir com alguma preocupação, mas vamos falar sobre isso no capítulo das obrigações. Que é, eventualmente, as taxas de juros começarem a subir, tendo em conta que um cenário de não aterragem da economia é o cenário central e, portanto, as taxas baixam numa fase inicial, mas como não há recessão, as taxas depois podem voltar a subir, sobretudo porque estão muito pressionadas pelo o aumento da emissão de dívida dos governos via bancos centrais, quase um financiamento direto pelos bancos centrais para a emissão de dívida pelos governos, e nós vemos isso no Japão e vemos isso nos Estados Unidos. Mais recentemente na Europa também tivemos, como sabem, o anúncio do programa de rearmamento europeu e o programa de estímulos massivo alemão, que é entre 10% a 15% do PIB nos próximos 10 anos, e portanto tudo isto cria pressão nas taxas de juros de longo prazo. E a meu ver esse talvez seja mesmo o cenário mais perigoso para os ativos de risco, essas taxas de juros, ultrapassando a situação tarifária, continuarem a subir, e imaginem os 10 anos nos Estados Unidos a aproximarem-se de forma perigosa dos 5%, quando hoje estão, como sabem, abaixo dos 4,40%. Mas enfim, esse, a meu ver, seria eventualmente um catalisador para um risk-off e para um cenário de recessão, que é pouco provável, mas não deixa de ser um risco de ponta, 5 a 10% de probabilidade em cima do nosso cenário base. Se pensarem naquilo que é a expectativa do mercado para o corte de taxas do BCE e do FED, o BCE já foi muito à frente do FED do ponto de vista de corte de taxas. Reparem, as taxas na Europa estão a 2%. É um alívio para as famílias e para os agentes económicos, porque obviamente aliviam as prestações dos empréstimos e o alívio das empresas. No caso americano, as taxas mantêm-se resilientes nos 4% e o mercado desconta que eventualmente poderão fazer apenas um corte este ano, 1 a 2 cortes este ano. A meu ver, o mercado de trabalho está a começar a exibir alguns sinais de fraqueza, e do ponto de vista da atividade, reparem nestes indicadores de surpresa, nós estamos a ver trajetórias dicotómicas entre o índice de surpresa americano contra o índice de surpresa europeu, tendo em conta precisamente isto, não é? Ou seja, os Estados Unidos, eu acho que esse é também um grande sinal daquilo que foi uma lição aprendida da guerra tarifária iniciada a 2 de Abril, é que de facto há aqui uma perda de credibilidade da instituição políticas norte-americanas. Obviamente isto é uma coisa muito pessoal no Sr. Trump, mas quer dizer, o cenário base é que o Sr. Trump vai manter-se no office, portanto, na Casa Branca, pelo menos mais, enfim, 3 anos e meio, e portanto, esse cenário, alguma perda de credibilidade dos investidores internacionais, e aqui não estou só a pensar, estou a pensar do ponto de vista de macro level, não é? Portanto, estamos a falar de fundos de pensões, asset managers, que perdem alguma credibilidade, mostram alguma irritabilidade perante a política zigue-zagueante de Donald Trump, e nós todos percebemos a retórica de Trump, que vai zigue-zagueando, tentando ficar bem na fotografia no final, e os investidores tendem a não gostar deste permanente risco de incerteza acrescida que Trump acrescenta aos ativos e à realidade americana. E eu acho que essa é eventualmente a maior lição aprendida. O fim do excepcionalismo americano, eu acho que é algo secular, que vai muito além daquilo que vão ser os acordos comerciais até final do mês, ou mesmo além do final do mês. E de facto os indicadores hard data, os indicadores macro data, já evidenciam isso. Portanto, desaceleração da economia americana, aceleração da economia europeia, precisamente pelas políticas também fiscais divergentes, não tanto agora a política fiscal divergente, porque este One Big Beautiful Bill, portanto esta grande lei fiscal que foi anunciada e passada no Congresso americano, tem alguns aspectos negativos que vamos salientar, mas se olhar também para os indicadores de atividade, eles estão de facto a exibir sinais de recuperação nas linhas a cinzento, que é aqui, que é as linhas europeias, portanto, tanto o PMI de serviços como o PMI de manufatura. O PMI de manufatura está inclusive acima na zona euro em relação ao PMI de manufatura nos Estados Unidos. E se nós pensarmos, a atividade manufatureira na Europa está numa recessão profunda já há praticamente 2 anos, e nos últimos meses ultrapassou a atividade de manufatura nos Estados Unidos. Isto, de facto, claramente é um bom sinal, e um sinal de pujança, um sinal de maior otimismo em relação à economia europeia versus a economia americana. Outro aspecto muito importante, e agora para termos também um aspecto global de fotografia de como é que está a evoluir a situação macroeconómica, tanto nos dois lados do Atlântico.
O gráfico da esquerda aqui é o índice de condições de financiamento que é medido pela Bloomberg, que são indicadores compósitos. Aliás, é um indicador proprietário agregado por indicadores compósitos de múltiplas espécies de macroeconómicos, não é? E, portanto, isto aqui bebe, de certa forma, o pricing do mercado de ações, o pricing do mercado de obrigações, o pricing do mercado de câmbio, o pricing dos spreads de crédito, das taxas de juros, até do ponto de vista do trade, portanto, da balança comercial americana. E nós, neste momento, como nós tivemos um movimento de risk-on, ou seja, tomada de risco, em que os ativos financeiros subiram muito, isto, de certa forma, acaba por ser o espelho inverso de como está o mercado. E, portanto, se o mercado está, de certa forma, com um tom mais positivo, a política monetária do Fed tende a estar mais acomodativa. Se o pricing dos ativos de risco está um bocadinho mais negativo e mais pressionado, a política de tightening do Fed costuma estar mais restritiva. Isto, de certa forma, exibe, é uma segunda variável de nós pensarmos na reação função do Fed. A reação função do Fed, mais até do que inflação e crescimento, portanto, mercado de emprego e crescimento económico, ou emprego e inflação, que é o mandato atual do Fed, a reação função do Fed é muito acelerada, tendo em conta o pricing dos mercados. E, portanto, se os ativos financeiros caem de forma abrupta, o Fed acelera muito a expectativa de reação do Fed. Só para terem uma ideia, para aqueles que não têm essa noção, no Liberation Day, no seguimento do Liberation Day, no dia 2 de Abril, e entre dia 2 de Abril a 9 de Abril, que foi feita a concessão das tréguas, quer dizer, o pricing que o mercado estava a descontar para cortes de taxas de emergência do Fed, e como sabem, as taxas estão a 4, não é? As taxas estão a 4, mas nessa semana, na semana de maior stress e que o mundo, e que nós que acompanhamos isto, quer dizer, os sinais do mercado era que o mundo ia acabar. Obviamente o mundo nunca acaba com estas situações, mas o que o mercado descontou para corte de taxas de emergência do Fed foi basicamente quase 150 pontos base, à volta disso. Ou seja, o Fed conseguiria colocar as taxas de juros quase nos 3,5 até final deste ano. Como sabem, neste momento o mercado excluiu essa possibilidade e a expectativa é que as taxas se façam 1 ou 2 cortes e, portanto, as taxas possam baixar para a casa dos 4%. E, portanto, imaginem, tivemos a descontar taxas na casa dos 3, 3,5 no final deste ano, já naquela semana de Abril, e portanto isto para vos dar a medida como o Fed reage também de forma muito assertiva em relação ao pricing do mercado. Portanto eu acho que é uma lógica de 60 graus. Há aqui um triângulo de lados, ou seja, as arestas do triângulo são perfeitas. O mandato do Fed na prática é dual, mas acaba por ser tripartido no sentido em que o Fed está tão preocupado com o emprego, como está preocupado com a inflação, como na verdade está preocupado com o preço dos ativos financeiros. Eles obviamente não o podem dizer, mas é muito visível e há estudos estatísticos que evidenciam isso. E portanto, em cima disto temos o crescimento salarial. O crescimento salarial na Europa está na casa dos 2, 3% e nos Estados Unidos já está na casa dos 3, 4%. E é muito difícil ter o target da inflação nos 2%, nos dois lados do Atlântico, se os salários estão a subir 3 ou 4% ao ano. Portanto, os salários, regra geral, são uma boa proxy de para onde é que vai a inflação. O core inflation, portanto, a inflação core que exclui a alimentação e energia, deriva muito do crescimento salarial e também da componente habitacional. Portanto, esse é o chamado super core inflation, que exclui o chamado custo habitacional ou o shelter na língua inglesa, e o supercore inflation também está mais perto de 4 do que propriamente 3. Portanto, tudo isto dificulta bastante o Fed continuar a descer as taxas até um nível considerado mais neutral, não é? E de facto este ano, com todo este stress que nós vimos, que pode ter subido a inflação cerca de 1%, só com esta brincadeira de Trump, quer dizer, o Powell está completamente agarrado. Ele obviamente não pode descer taxas de juros só porque o Sr. Trump está a criticá-lo. Em cima disso tem a retórica de Trump e o Sr. Powell tem sido quase um vigilante do próprio Trump, muito mais do que o contrário, não é? Trump é só tipo um observador da política monetária. Powell é de certa forma um vigilante do que Trump pode vir a fazer e um vigilante para o que tudo pode desenrolar-se. E, portanto, no mercado de trabalho, nós vemos alguns sinais de deterioração. Reparem aqui na linha de criação dos NFPs, que tem vindo a desiludir e está a níveis bastante deprimidos, se pensarmos num horizonte temporal, num lapso temporal de 3 a 4 anos, mas, obviamente, nós todos sabemos que 21 e 22 foi muito empolado estas criações de emprego pela destruição de emprego que havia sido feita no ano do Covid, em 2020. E, portanto, a seguir tivemos esta situação que estamos agora num início de deterioração do contexto de deterioração, sobretudo
o mais preocupante são as pessoas que ficam desempregadas e que têm muita dificuldade depois em retomar a atividade, não é? E até muito interessante também o gráfico que saiu, o número que saiu a semana passada relativamente a indicadores do mercado laboral, é que cerca de 1/3 dos novos colaboradores, portanto, que são contratados pelas empresas, 1/3 são chamados ativos boomerang, ou seja, são pessoas que saíram entretanto, ou durante o Covid, ou mesmo antes do Covid, ou pouco depois, e voltaram a ser contratados pela mesma empresa, tendo em conta o hiato do custo de adaptação, custo cultural e, digamos, o valor de propriedade intelectual, que é um ativo ou uma pessoa que já esteve numa empresa, saiu e, entretanto, regressa. É muito interessante que 1/3 é uma tendência global. 1/3 dos colaboradores contratados pelas empresas americanas foram pessoas que saíram e que, entretanto, voltaram. Pelo meio, continuamos a ter os indicadores de expectativas a recuperar na Europa e, de facto, a deteriorar-se nos Estados Unidos, sobretudo na lógica do consumidor, que é o lado esquerdo, não é? A recuperar já um bocadinho no survey empresarial, mas na Europa os indicadores estão a mostrar alguma resiliência entre o empresarial e o consumidor, e não é por acaso que, de facto, year to date, os ganhos, e por múltiplas razões, os retornos de ativos financeiros são claramente muitíssimo mais significativos fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, e ainda nem sequer estamos a considerar com a variável cambial, não é? Porque o dólar, como sabem, desvalorizou mais de 10 ou 15% year to date, e portanto não só o S&P tem uma brutal underperformance face ao Eurostoxx Exchange, como a performance do S&P 500 ajustada em dólares ainda é pior. E, portanto, a variável cambial, e nós reunimos muitas vezes com gestores de patrimónios e gestores de ativos, e, enfim, e sobretudo players institucionais, e todos estamos muito preocupados com a visão que existe para o dólar, que continua a ser estruturalmente negativa, com esta lógica de desvalorização do dólar no sistema financeiro mundial, porque não tínhamos dúvidas, Trump é isso que quer, não é? Trump quer um dólar mais fraco, quer taxas mais baixas e quer petróleo mais fraco. E, na realidade, está a conseguir quase tudo, não é? Está a conseguir quase tudo. Tudo o que ele está a conseguir, o que ele pretende, numa agenda mais ou menos escondida, ele está a conseguir fazê-lo. Portanto, taxas mais baixas. Aqui há alguns riscos, tendo em conta aquilo que foi a realidade desta nova política fiscal multianual dos próximos anos, mas as taxas estruturalmente são mais baixas do que portanto, há alguns meses atrás. O dólar está claramente muito desvalorizado em relação quase à paridade que teve no início do ano, e o petróleo, salvo aquele swing de volatilidade com a componente geopolítica do Irão, também tem vindo a registrar alguma coisa. Pelo meio, também conseguiu meter os países europeus a contribuir 5% para a NATO em termos militares, e o que nós vimos há 3 meses atrás, com os europeus todos a criticar Trump de forma veemente, agora tivemos na Cimeira da NATO Mark Rutte a elogiar de forma heroica a ação de Trump no Irão, e muito obrigado por obrigar a Europa toda a pagar 5% para PIB militar, que foi de facto um discurso de parte de Rutte que muito nos envergonha, não é? Portanto, este senhor foi o mesmo que foi primeiro-ministro conservador holandês, que na altura da crise soberana europeia dizia que nós não podíamos ter ciclovias por todo lado porque éramos pobres e que os europeus não tinham de pagar as megalomanias das rotundas portuguesas. Este foi o mesmo senhor que agora elogiou Trump. Portanto, é muito fácil ser forte com os fracos e fraco com os fortes, e foi um bocadinho o rescaldo que nós tivemos da Cimeira da NATO. Mas o que nós vemos aqui é que, de facto, a perspectiva central, as tarifas continuam a ser o grande cerne da questão sobre a questão empresarial nos Estados Unidos. Portanto, as tarifas dominam as preocupações de 60% dos empresários nos Estados Unidos, e, de facto, com esta incerteza toda, as empresas americanas colocaram basicamente em suspenso tudo que é os planos de investimento. Em relação à economia americana, no primeiro trimestre, como sabem, teve um desempenho negativo na casa de 2 décimas, mas foi essencialmente por uma subida acentuada das importações, que foi a aceleração das importações antes do Liberation Day, com os investidores e com os agentes económicos, não só os consumidores que estavam na dúvida entre comprar ou não comprar, como sabiam que os preços iam subir, na realidade foram para cima da mesa e compraram, e as empresas, esse foi o efeito das famílias, e as empresas tiveram o efeito que foi, enfim, na dúvida em que os preços iam subir, decidiram acelerar os inventários no primeiro trimestre do ano. Isto levou a uma explosão das importações que, como sabem, ou seja, a balança comercial agravou de forma muito negativa no primeiro trimestre para os Estados Unidos, e de facto esta subida explosiva das importações levou a um declínio muito grande do PIB. Por exemplo, o consumo, que é 70% do PIB americano, ainda subiu 1,4% de contribuição para o PIB. E isto, entretanto, já reverteu, como vem no gráfico aqui em baixo,
entretanto já reverteu e, portanto, a expectativa é que a economia americana isto tenha sido um episódio isolado de contração e não o início de uma recessão mais prolongada. Os temas-chave que nós estamos aqui a olhar, basicamente a situação das tarifas que nós já falámos, não é? Como é que isto vai evoluir? Nós acreditamos que o cenário central, enfim, se nós olhamos aqui para esta tabela das tarifas recíprocas que o Sr. Trump exibiu ali no jardim da Casa Branca, quer dizer, aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Nós sabemos como é que foram calculados, eu próprio falei aqui sobre isto convosco, não é? Portanto, isto era a medida do déficit comercial de bens, não de serviços, portanto, até excluíam os déficits de serviços. Era só medido por bens. Depois, portanto, exportações menos importações americanas, portanto, exportações americanas para um lado, menos importações, e depois dividiu isto por dois. Portanto, na realidade, os Estados Unidos têm um déficit comercial quase com toda a gente, não é? E, portanto, por isso eles consideram que estão a ser tarifados ou taxados por toda a gente, quando não é verdade. Tem a situação do dólar, que é a reserva de currency mundial, e, portanto, eles, de certa forma, são financiados para acumular estes déficits com o resto do mundo, que, por sua vez, também beneficiou, porque à medida que nós exportamos os dólares, ou seja, no sentido de mais importações americanas e menos exportações americanas para todo o mundo, não é? Que continua a ser o cenário do mundo atual. Este cenário foi assente desde o final da Segunda Guerra Mundial, portanto não muda no espaço de um mês, um trimestre ou sequer um ano. Portanto, esta premissa que os dólares fogem com base neste déficit comercial para o resto do mundo, esses dólares depois são, entretanto, reinvestidos na forma ou do mercado de capitais americano, ou no real estate americano, ou em investimento americano. Ele, obviamente, Trump quer que isso seja acelerado na componente de investimento americano, sobretudo do ponto de vista de factories, porque, obviamente, nas fábricas, porque, obviamente, houve aqui muita gente que perdeu com a globalização e, sobretudo, com as dinâmicas de empobrecimento globais que o mundo desenvolvido perdeu nos últimos 10, 15 anos, à saída da crise financeira, e depois agravadas também com a inflação muito alta que nós tivemos uma inflação cumulativa de 30% só nos últimos 5 anos e uma inflação cumulativa de cerca de 50% nos últimos 10. E, portanto, houve uma dinâmica de empobrecimento no mundo desenvolvido que afetou toda a gente, os europeus e americanos, que obviamente são, junto dos canadianos e os japoneses, basicamente quase tudo o que existe no mundo desenvolvido. Enfim, há aqui uma franja muito grande da população que ficou efetivamente para trás e que deu aso a estas narrativas políticas mais extremadas. E, portanto, ele está aqui muito focado, mais do que nas tarifas, quais é que vai ser o trade deal. Por exemplo, hoje ou ontem foi um bom exemplo disto. Há coisas que nem sequer fazem sentido absolutamente nenhum, esta história do déficit. Repare-se, atente-se o que aconteceu no Brasil. O Brasil, o déficit, é que os Estados Unidos têm um excedente externo, um excedente comercial com o Brasil. E hoje, ou ontem, foram anunciadas tarifas quase 50% sobre o Brasil. Não faz sentido nenhum. O que está em cima da mesa foi um issue político, que é a situação do Bolsonaro, ou seja, a questão judicial que está envolvida sobre o Bolsonaro, é a questão da Cimeira dos BRICS ter sido realizada no Rio de Janeiro e Lula ter dado um push muito forte por um caminho alternativo do desenvolvimento dos BRICS, que eventualmente cria um maior perímetro de segurança em relação aos Estados Unidos, e, portanto, Trump não gostou desta narrativa do Sr. Lula, não gostou quase de uma certa perseguição que é alvo Bolsonaro, um bocado à imagem de que Trump é alvo dentro dos Estados Unidos, e, portanto, de um dia para o outro, decretou 50% de tarifas para o Brasil. Não tem lógica. Para além da situação política, não tem absolutamente lógica, e nós sabemos que Trump pode usar isto de certa forma, completamente desorganizada contra tudo e contra todos, mais do que barreiras e não tarifárias, em vez de tarifas, subsídios, a questão de subsídios na Europa é uma coisa que é flagrante, a apropriação de propriedade intelectual na China, algumas relações que protegem na Europa. Eu acho que ele pode olhar para isto, de certa forma, com alguma preocupação, e nós não sabemos muito bem o que é que pode acontecer, sobretudo na Europa, com o acordo que pode ou não ser alcançado pela Europa, que com certeza será alcançado um acordo, porque a Europa e os Estados Unidos são o maior parceiros comerciais do mundo, ou seja, a Europa exporta quase um quarto de tudo o que exporta é para os Estados Unidos, e, portanto, muito cuidado com o que a Europa faz, e não teve capacidade de fazer frente aos Estados Unidos. Há aqui também uma grande lição, olhando em retrospectiva, é que na sequência da Primeira Guerra Comercial, Estados Unidos com a China aprendeu as lições, portanto, neste momento, as exportações para os BRICS são mais de 40 e tal % do total das exportações da China para os países BRIC, quando na Primeira Guerra Comercial era um pouco mais de 25%. E,
E, portanto, a China criou uma menor dependência em relação aos Estados Unidos, deixou de comprar treasuries, como sabem, acelerou a compra de ouro como reserva de currency, como reserva de moeda, e essa também é uma tendência da de-dollarization, da chamada, enfim, o debasement das moedas, não é? O chamado debasement das moedas, não há um termo de tradução para português, e sobretudo com a perda de importância do dólar no sistema mundial, que ainda é 70% do sistema financeiro mundial, mas que mesmo assim a tendência é para ir perdendo essa importância, e o ativo que de certa forma emerge como contrapoder ao ouro, ao dólar, é efetivamente o ouro. Por alguma razão houve, o padrão ouro foi o padrão de sistema de pagamentos que vigorou basicamente até ao final do acordo de Bretton Woods, com o início da década de 70, e aqui vê-se muito Trump um bocadinho como Nixon, não é? É muito parecido, e Trump é um admirador, confesso, de Nixon. Que foi de facto o senhor que acabou com o padrão ouro e o dólar, portanto, a colagem da dívida americana ao ouro. E, portanto, temos aqui, e portanto o ouro tem sido também um ativo muito importante como reserva de valor sobretudo para os bancos centrais, não tanto pela questão especulativa, não é? Não tanto pela questão especulativa, como é exatamente mais os criptoativos e digitais. Em relação aos termos de troca, reparem neste gráfico, que é a situação que nos últimos 10 anos as exportações da China para os Estados Unidos, as exportações e importações, isto é os termos de troca acumulados, exportações mais importações, elas já começaram a descer, e na Europa contra a China explodiram. Portanto, eles explodiram estes valores, e a perspectiva é que este valor continua a subir, porque se vocês olharem para o gráfico da esquerda, vocês veem que as importações da China, ou as exportações da China na UE, ou as importações da China na União Europeia, explodiram desde o efeito da Primeira Guerra Comercial. E se vocês olharem para os produtos tarifados nos últimos 4 anos, que são alvo de tarifas dos Estados Unidos contra a China, tem uma leitura, uma evolução negativa do ponto de vista de absorção no mercado americano, que é profundamente o inverso quando olhamos no mercado europeu. Ou seja, estes produtos não escoam para os Estados Unidos e vão, por substituição, escoar para a Europa. E nós vamos ter, com certeza, um excesso de oferta, e nós sabemos que a senhora von der Leyen até referiu isso. Nós, em muitas coisas, não concordamos com Trump, mas aqui ele tem razão. Há aqui um campo competitivo que não é justo entre a China e o resto do mundo, porque há investimento público, há uma subsidiação muito grande de alguns setores de atividade, como é que a BYD agora conseguiu dizimar a Tesla daquilo que são as cotas de mercado nos EVs, no segmento de EVs. Portanto, há aqui um campo competitivo que não é justo entre a China e os Estados Unidos, e entre China e Europa, e de facto há uma sobrecapacidade da China que não consegue escoar só para os BRICS, e não escoando também para os Estados Unidos, vai escoar diretamente também para a Europa. É isso que nós prevemos, e essa situação acaba por ter um risco deflacionário, não é? Porque nós temos mais produto, mais oferta, os preços tendo em conta os equilíbrios de preço e oferta, de procura e oferta, os preços tendem a baixar. E, portanto, há aqui uma situação dupla que é importante para as taxas de juros e para o Banco Central Europeu, que é excesso de oferta na China e na Europa e um euro muito forte. Tudo isto pode obrigar o Banco Central Europeu a cortar mais as taxas de juros, além da taxa neutral, ou então ir para um aspecto mais rápido. O que é que nós esperamos das tarifas? Esperamos que as tarifas fiquem perto das tarifas, ou seja, do nível das tarifas universais, que é na casa dos 10%, e eventualmente poderemos depois ter uma subida dos 10 para os 12, 14, máximo 15, que já seria um valor extraordinariamente alto, 15%, mas na casa dos 12% nós acreditamos que os 12% de tarifa média, que vejam aqui, os 12% coloca as tarifas neste nível, este nível já estamos a falar do valor mais alto desde a década de 30, não é? O chamado Smooth-Haley Act, que foi absolutamente destrutivo para a economia americana. Mas, se nós pensarmos conceptualmente de forma muito simples, com tarifas de 12%, nós temos basicamente 3%, que é 3 ou 4% que é absorvido localmente pelo país que exporta para os Estados Unidos, depois 4% fica nas margens das empresas e outros 4% passa para o consumidor final. E eu acho que é nesse equilíbrio fino de forças que umas tarifas universais 10 mais 3, uma média de 3, 4% de tarifas recíprocas em cima dos 10 universais, pode colocar os Estados Unidos, pode de certa forma não colocar os Estados Unidos num cenário de recessão nos próximos 12 meses. De qualquer forma, o impacto de todas estas políticas tarifárias e de retaliação pode ir até 2% do PIB mundial. Atenção, pode ir até 2% do PIB mundial. Só hoje, com estas tarifas de 50% sobre o Brasil, o que se vê aqui para o Brasil é que temos a falar de um impacto direto na economia brasileira já este ano entre 1 a 2% do PIB. Portanto, é um impacto gigantesco, muito significativo. Mas, de facto, o mercado
tem percebido como tem sido esta política de bullying de Trump com tudo. Foi assim no cenário geopolítico, foi assim com o Sr. Zelensky na Casa Branca, é assim com as guerras, com as táticas comerciais com o mundo inteiro, de certa forma bullying, para depois tentar alcançar um acordo na fraqueza que seja mais favorável para os Estados Unidos. Mas, quer dizer, o mercado sabe que se alguém faz frente aos Estados Unidos, esse alguém foi a China, e a China venceu o braço de ferro com os Estados Unidos, e Trump foi obrigado a recuar. Daí ter ganho o acrónimo do TACO, não é? No fim, se tivermos stress, Trump always chickens out, não é? Daí TACO, Trump always chickens out. E portanto reverte. E é isto, no mercado de ações havia um nível que Trump poderia eventualmente estar a olhar e que a partir do qual não estaria confortável, era o Fed ou o Trump, e a meu ver, com o Sr. Powell a colocar-se um bocadinho à margem e a olhar para Trump e dizer, epá, agora, nesta semana, entre 2 a 9 de Abril, tu fizeste a geneira, tu é que tens que resolver. Nós não vamos cortar 200 pontos as taxas de juros. E foi o que Trump fez no dia 9, quando fez o acordo de tréguas de período de negociação. E, portanto, ganhou o acrónimo de TACO, porque ninguém acredita que esteja bem na cabeça que Trump poderá fazer os piores deals comerciais para os americanos. E o nível do S&P, agora é claro que era aos 5 mil pontos, não é? Era o nível em que ele já não está confortável com o nível de exposição dos americanos no mercado de capitais americano. E, portanto, em cima disto, ele passou um plano fiscal muito agressivo, que é o chamado OBBBA, ou seja, One Big Beautiful Bill Act, não é? Que é o novo plano nos próximos 10 anos, que vai aumentar o déficit orçamental na casa dos 500 mil milhões de dólares, e portanto o déficit pode subir de 6 para 7, 7,5 nos próximos 10 anos e pode levar uma trajetória da dívida que começa a ser bastante insustentável. Reparem, antes deste novo programa fiscal de Trump, a dívida americana já estava numa trajetória muito preocupante e poderia atingir 120% do PIB nos próximos 10 anos. Agora pode atingir 135, 140 no mesmo prazo. E, portanto, nós sabemos que os conservadores, os republicanos, não gostaram de todo deste programa OBBA Act. A ideia é que cerca de 50%, tal como Bessent referiu, cerca de 50% deste déficit poderá vir a ser financiado pela subida das receitas das tarifas, não é? Portanto, ele quer ter como receitas federais nas tarifas cerca de 400 a 500 bi por ano, e portanto dá os tais, enfim estes, entre 300 a 500, portanto é num cenário mais contido, anda na casa dos 3 tris no espaço de nos próximos 8 anos, que de certa forma cobriria este incremento do déficit face à trajetória pré o novo programa. Mas isto é tudo muito preocupante, porque de certa forma há aqui, lá está outra vez a proximidade com Nixon, ou seja, nós estamos aqui com um problema de endividamento, nós estamos aqui com um problema de dívida e a solução aqui é imprimir mais dinheiro e carregar mais na dívida. O que acontece aqui? O M2, que é massa monetária, o indicador de massa monetária, tende a subir na economia real. O dólar, como há mais dólares a circular, o dólar obviamente tende a desvalorizar. Há aqui um play secular que é a desvalorização do dólar. E se o dólar desvaloriza e se há mais dólares em circulação e esses dólares têm uma capacidade limitada de perseguir os mesmos recursos, ou de certa forma recursos limitados ou ativos existentes, seja no mercado de capitais, seja no mercado imobiliário, portanto, mais dólares a perseguir as mesmas coisas, sejam recursos, sejam ativos, os preços sobem. Dólar desvaloriza, preços sobem, é isso que nós estamos a ver, não é? De certa forma, é a única forma de colocar a situação mais ou menos em equilíbrio, é desvalorizando a moeda e emitir mais dívida. E com isso os preços ativos tendem a subir. Foi isso também que aconteceu quando Nixon deu cabo do padrão ouro, e é isso, o mesmo padrão é o chamado debasement da moeda. Portanto, simplesmente imprimir dinheiro de forma, de certa forma, um pouco insustentável ou totalmente insustentável, e com isso, e não haver ganhos de produtividade que permitam acompanhar essa massa monetária que está distribuída no sistema. Isto obviamente é muito vasto e é isso que também na prática está na base das dinâmicas de empobrecimento que nós tivemos desde a crise de 2008 até 2025. É essencialmente as políticas absurdas que foram feitas do ponto de vista fiscal e monetário, que não parece ter fim à vista. Aqui a situação do Irão, que foi de facto uma coisa curiosa, portanto extremou bastante ali há umas semanas atrás, depois reverteu muito. Reparem, o petróleo chegou a estar totalmente correlacionado com o grau de fecho do Estreito de Hormuz. Nós nunca pensámos que os iranianos poderiam eventualmente fechar o Estreito de Hormuz, primeiro porque não conseguem simplesmente pôr uma cancela sobre o Estreito de Hormuz, e por outro lado, reparem, o principal cliente do Estreito de Hormuz
é, do ponto de vista de importação, mais 30% vai para a China e outros vão para os aliados asiáticos. Os Estados Unidos têm muito pouco interesse estratégico no Estreito de Hormuz e, portanto, se o Irão precisa da China eventualmente para um novo caminho geopolítico, eles não poderiam fazer um fecho no Estreito de Hormuz que iria naturalmente penalizar essencialmente o seu aliado tradicional. Portanto, visão-chave. Impactos tarifários mais negativos foram absorvidos e já passaram. Tarifas universais entre 10 mais 5, entre mais 3 a 5 de tarifas recíprocas vão acontecer. Portanto, nós estamos a falar de um reordenamento total do comércio internacional. O excesso de oferta chinesa poderá ter um impacto deflacionário na Europa, mas o plano de estímulos na Europa vai continuar a impulsionar as trocas globais. O novo plano orçamental dos Estados Unidos é trágico, é terrível. A meu ver, é se calhar a pior notícia que nós tivemos com Trump, ainda pior do que a situação das tarifas, que essa foi desde logo absurda. Mas o novo plano orçamental dos Estados Unidos concorre muito diretamente com essa situação, vai agravar a sustentabilidade das contas públicas e vai continuar a colocar pressão sobre o dólar no longo prazo. A probabilidade de recessão parece-me ainda muito exagerada nesta fase. O corte de impostos vai com certeza apoiar a retoma da atividade e, portanto, é isto. Estímulos na Europa e na China vão sustentar crescimento. Os Estados Unidos continua mais pressionado nesta fase do ponto de vista da atividade, mas eventualmente com esta aceleração do plano orçamental pode, com a perspectiva de solução monetária do Fed, porque é uma coisa interessante. O Fed foi de certa forma diferido no tempo, mas no próximo ano o mercado desconta quase 6 cortes do Fed. O mercado desconta que as taxas vão, de certa forma, para baixo de 4, entre 3,5 e 4 no final de 2026. Isso na prática era ao nível que o mercado descontou na semana de stress máximo tarifário em abril, em que o Fed poderia fazer cortes de emergência que pudessem colocar a Fed Funds na casa dos 3,5. Portanto, algumas visões-chave. Portanto, agora muito rapidamente, porque já me divulguei um pouco aqui na componente macroeconómica, mas vou aqui referir agora muito rapidamente e de forma muito assertiva o que é que nós estamos a ver para as classes ativos e o que é que nós estamos a investir e onde é que nós vemos mais valor. Portanto, o mercado de obrigações é isto que eu estava a falar. O mercado desconta que no próximo ano a taxa Fed Funds pode ir para 3,6. Portanto, houve aqui um erro grande no corte de taxas em setembro último, quando eles cortaram 50 pontos base dos 5,5 para os 5. Depois fizeram mais 2 cortes de 25 pontos base, como estão recordados. Mas, de certa forma, foram obrigados a retemperar ou recalibrar as expectativas de trajetória de cortes de taxa de juros. E o Sr. Trump ainda obrigou mais o Fed a fazer essa situação. E, portanto, é um bocadinho tendencialmente um bocadinho mais hawkish, mais agressivo do Fed em 2025 e eventualmente menos agressivo para 2026. Reparem bem como é que a expectativa de inflação e de crescimento evoluiu nestas últimas semanas e meses. Portanto, à boleia do stress tarifário, as expectativas de crescimento foram completamente dizimadas nos Estados Unidos e, entretanto, começaram a suavizar e a reverter, e as expectativas de inflação fizeram exatamente o simétrico, o oposto. Simetricamente oposto. Portanto, menos inflação, a inflação a 2 anos e a 1 ano chegou a estar perto de 4%. E, entretanto, já reverteu para casa dos 3%. O que nós vemos aqui é que a taxa a 2 anos nos Estados Unidos, as taxas reais, portanto, as taxas reais são as taxas nominais que estão, como sabem, os 10 anos na casa dos 4,40, 4,50, ajustados à inflação, que anda na casa dos 2,5%, se pensarmos no PCE, as taxas reais estão na casa dos 2%. 2%, que é basicamente taxas reais, é o spread o US Treasury Yield, que é esta coisa aqui. Se nós olharmos para os 2% do lado esquerdo, o spread também está na casa no valor de 300 e tal pontos base. Ou seja, com isto, o que é que nós queremos dizer? Nós acreditamos que o Fed, num cenário mais longo, conseguirá cortar cerca de 150, eventualmente até 200 pontos base se a economia ceder muito. Se a economia não ceder muito, acreditamos mais em 100 ou 150 pontos, mas esses cortes vão ter que ser todos feitos em 2026. Isso, tendencialmente, o mercado vai descontá-lo ainda este ano. Portanto, este ano temos duas coisas bastante boas para os ativos de risco. A política fiscal de Donald Trump, que foi uma desgraça, mas que para os ativos de risco é ótimo, porque vai simplesmente injetar mais dólares em circulação e esses dólares vão ter que perseguir ativos para ser remunerados. É uma desgraça do ponto de vista geracional e de riqueza, mas é ótimo para quem quer investir. E, do ponto de vista da política monetária, no próximo ano, com alguma desaceleração económica, nós vamos ter que ter um Fed mais interventivo e vamos ter, com certeza, também a sugestão do Sr. Powell por alguém com um perfil mais dovish, nomeado por Trump, e isso também vai acelerar o corte de taxas de juros, que nós prevemos poderá estar já entre 6 a 8 cortes no total, desde o ponto atual. Não é? Portanto, se nós pensarmos que as taxas estão, neste momento, nos 4, se nós pensarmos em 6 cortes de 25, nós colocamos as taxas, nós vemos as taxas, enfim, abaixo dos 3% no próximo ano.
E, portanto, o que é certo é que a própria Comissão do Fed começa a ser também mais acomodativa. O dólar, que é também, lá está, aquilo que nós falámos, o dólar é secularmente para baixo nesta fase, portanto caiu quase 15% este ano, eventualmente não vai cair mais 15% agora no próximo trimestre, mas nós vemos o dólar claramente a ir num range, os fortes cambiais estão para o final do próximo ano com o euro-dólar acima de 1,20, ou seja, o próprio consenso de mercado coloca o dólar nos 1,20, 1,22 no próximo ano. Nós vemos o dólar eventualmente evoluir mais num range de 1,15, 1,25, mais favorável para o euro, para os 1,25 do que propriamente para os 1,15. Agora nós estamos a ver um retracement do euro-dólar, portanto está a 1,17, já esteve 1,18, eventualmente a aproximar-se de 1,16, mas eventualmente poderá estar mesmo este ano já a suplantar os 20, ou se não fizer este ano, com certeza falo no próximo, numa trajetória do fim do excepcionalismo americano. E esse fim do excepcionalismo americano vem por uma questão geopolítica e macroeconómica, que é, de certa forma, a China, que é o adulto na sala, e Xi Jinping ganhou muito cartel político e económico com os observadores internacionais e neutrais, não é? Até, aliás, há uma série de políticos europeus que queriam fazer algumas negociações com os chineses, mas que têm, enfim, como o aspecto comercial europeu é de certa forma muito sequestrado por questões burocráticas e à boleia de muitos riscos de alvo de sanções americanas contra a Europa. A Europa não teve coragem de se aproximar de Xi Jinping, mas não foi por falta de vontade de alguns decisores políticos, do qual eventualmente Pedro Sánchez será o caso mais paradigmático. Mas o que nós estamos a ver é, de certa forma, um fim do excepcionalismo americano numa lógica secular em que a China começa a aproximar-se e a ganhar espaço em relação aos Estados Unidos, e é inacreditável o que foi feito, como é que a China conseguiu fazer face a Trump na guerra comercial naquela primeira semana de abril, nos primeiros 10 dias de abril, e também o que é que aconteceu já na DeepSeek, portanto, mesmo sendo cortados de acesso a coisas da NVIDIA, etc., com os Estados Unidos a querer os acessos às matérias raras da China, é impressionante como é que a DeepSeek conseguiu criar um LLM, um modelo de linguagem, um modelo computacional tão desenvolvido quanto os melhores peers norte-americanos a uma fração do custo, e portanto isso é de facto excepcional, é de facto o lema dos chineses e da DeepSeek em particular, que é a necessidade como a mãe de todas as invenções, e os chineses, como são, de certa forma, como sabem, enfim, têm uma economia centrada, de programação central, que, de certa forma, quando define bem as coisas, define o range e faz as coisas bem feitas. Reparem também na BYD, como é que a BYD explodiu e é hoje líder incontestável no segmento de EVs, e, portanto, há aqui uma lição que nós percebemos que não há assim um gap tecnológico tão grande da China contra os outros. Portanto, esse é um tema que também nós gostamos. Nós no Asset Management temos algumas limitações de investimento em China, mas é um tema que nós gostamos, o tema de China. Esta diversificação do fim do excepcionalismo americano, o fim, o de-dollarization, ou seja, o dólar perde alguma credibilidade no sistema de pagamento internacional, quer dizer, vai continuar a ser a principal fonte de pagamento internacional, como é óbvio, 70%, 80% do mundo está centrado em dólares, e de um dia para o outro isto não acaba, mas há aqui uma tendência secular. Essa tendência é para o dólar vir a valer cada vez menos e a ser cada vez menos adotado, provavelmente mais o ouro do que propriamente outros câmbios. Custa-me ver os chineses a querer comprar euros mais do que propriamente o ouro, mas isso também pode acontecer. E no mercado de obrigações, nós vemos as curvas a inclinarem, portanto, mais com risco de inclinação das curvas, porque as maturidades de longo prazo estão muito expostas ao risco de vigilantes de obrigações, de eventualmente de pressão de dívida, de emissão de dívida do governo americano e pressão de dívida do governo alemão, que vai ter que emitir de forma sem precedentes para conseguir concluir o programa de expansão fiscal que tem delineado nos próximos 10 anos, isto tanto o governo alemão como o governo americano, isto com certeza vai levar as taxas para cima. Sobretudo as taxas mais de médio e de longo prazo. Portanto, vemos, do ponto de vista, estamos seletivamente a aumentar alguma duração, mais até na Europa, porque nós aqui é mais o risco, porque não temos hedge, não fazemos muito hedge cambial nas nossas posições de obrigações americanas, portanto, porque depois isso come muito da parte da yield, ou seja, do carry que seria feito com parte das obrigações, e portanto nós estamos nesta fase a aumentar um bocadinho de duração tática nas obrigações europeias, sobretudo na periferia. Isto para referir qual é que é a nossa narrativa sobre as taxas de juros sem risco. Um grande risco é as taxas de juros de longo prazo no Japão a subirem bastante
e nós todos nos recordamos o que aconteceu no verão passado, quando as taxas de longo prazo subiram muito no Japão e fez o unwind do carry trading, os investidores foram obrigados, os investidores, como sabem, financiam-se em ienes e depois obtêm o valor que sacaram, digamos assim, em ienes e alocam em divisas estrangeiras que têm uma yield mais alta, é o chamado carry trade, e como quando o ien sobe muito, os investidores depois, esta rentabilidade dos investidores é esmagada e são quase obrigados a forçar as posições de forma súbita. E foi isso que aconteceu, por exemplo, no verão passado, é que os investidores foram obrigados a fechar as posições de carry trade em ien e foram obrigados a vender posições de ações, por exemplo, ações americanas e comprar ienes. Isto, qual é que foi o catalisador? O catalisador foi uma subida muito expressiva das taxas de juros de longo prazo no Japão. E é isso que nós estamos a ver outra vez. Subida das taxas de juros de longo prazo no Japão, subida das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, são talvez ou mesmo o maior principal fonte de risco para os ativos de risco no horizonte mais de médio prazo. Não é já para amanhã, mas a 6 meses. No mercado de taxas de corporativo, nós gostamos de obrigações de high yield, sobretudo de curto prazo, ou seja, até aos 3 anos, nós vemos aqui no gráfico, nós conseguimos capturar high yield europeu a 6% com durações até 3 anos. Isto é verdadeiramente fantástico e temos aqui fundos high yield que podem capturar esta expectativa e até 3 anos o risco de falência e de default é muito baixo, estamos a falar de risco de default na casa dos 2, 3%, com yields médias de 6%. A correlação entre as obrigações e as ações neste momento está negativa, mas reparem, o que aconteceu foi no primeiro trimestre, e vejam, o índice de obrigações americano e o índice de ações americano, portanto, as obrigações subiram nos Estados Unidos e as ações caíram nos Estados Unidos, e faz sentido, porque as obrigações são risk on, risk off, portanto, se as ações sobem, as obrigações tendem a descer, porque as yields tendencialmente caem. Quando as obrigações caem, as yields sobem. Portanto, é um bocado o contrário. Portanto, o preço das obrigações é medido de forma inversa à taxa de juros. E há aqui uma correlação inversa de risk on, risk off. Portanto, quando os investidores saem de ações, tendencialmente vão para nos 60-40 tradicionais, vão comprar as obrigações e ao comprar as obrigações, as taxas de juros caem. E, portanto, há esta correlação inversa que em 2022 não funcionou porque os bancos centrais começaram a subir taxas de juros de forma louca, quer dizer, de forma muito acentuada, e portanto os investidores foram obrigados a vender ações e obrigações ao mesmo tempo, e tanto as ações como as obrigações caíram 20%. Portanto, foi incrível o tal 20% de performance. Neste momento, nós achamos que as correlações tradicionais negativas entre ações e obrigações provavelmente vão se manter. O risco aqui, eventualmente, imaginem que as obrigações aqui caem, portanto, as taxas de juros continuam a subir, as ações continuam a subir, porque as obrigações estão a cair, mas aqui atinge o nível de 5%, e o 5% pode ser um nível de um patamar de vigilante de obrigações que pode depois desenvolver um sell-off. E aí essas correlações podem se manter negativas, mas atualmente temos correlações negativas que estão a favorecer as ações. Se nós por acaso vimos as taxas de juros mais perto dos 5%, mantendo-se as correlações negativas entre estas duas classes de ativos, podemos ter desempenhos, se calhar, mais favoráveis para obrigações em relação às ações, até porque earnings yield, o retorno esperado de uma obrigação já dos 10 anos nos Estados Unidos já é superior ao retorno esperado do earnings yield de uma ação do S&P 500. O que nós estamos a ver é que no primeiro trimestre do ano, e eu trabalho nisto há 20 anos, quase nunca vi um desempenho de tal maneira assimétrico entre Estados Unidos e Europa. Portanto, reparem, o S&P caiu 5%, o Eurostock subiu quase 10% no primeiro trimestre e o dólar também caiu 10%, portanto deu uma outperformance quase de 20 e tal por cento da Europa em relação aos Estados Unidos num trimestre. Isto é sem precedentes. A nosso ver, não há espaço para esta outperformance continuar na Europa contra os Estados Unidos, mas há espaço para estes dois blocos ficarem mais ou menos alinhados. E esta tendência de saída de Estados Unidos para o resto do mundo vai continuar. E, portanto, taxas de juros, nós vemos um range 2,70, 4,5 para níveis de taxas de juros sem risco, e a diferença dos 200 pontos base, que era a diferença pré-plano fiscal alemão e pré-plano rearmamento europeu, que é, se pensarem, crescimento de 2% nos Estados Unidos, inflação a 2% dos Estados Unidos e term premium, que é a compensação de investir num ativo de longo prazo, em vez de fazer um rollover de um investimento sucessivo durante 10 anos, portanto a diferença entre investir hoje numa obrigação a 10 anos americana ou investir durante 10 anos numa obrigação a um ano, numa T-bill, de forma sucessiva durante 10 anos, isso é o chamado term premium. É o prémio que nós temos que ser ressarcidos por termos maior risco temporal de carteira. Esse term premium anda sempre na casa dos meio, dos 0,5, e pode até subir, tendo em conta esta pressão para a emissão de dívida que existe na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, isto coloca 2% de inflação, 2% de crescimento e term premium de 0,5, coloca taxas de juros a 10 anos sem recessão
na casa dos 4,5% nos Estados Unidos. Se tivermos um diferencial de crescimento na casa dos 2% em relação à Europa, temos obrigações na Europa nos 2,5%, obrigações alemãs, mas nós achamos que a Europa já elevou o crescimento potencial com as medidas estruturais que foram feitas e decretadas neste ano, e, portanto, esses 2% eventualmente são só 1,5%. E, portanto, nós podemos, no limite, ter a Bund, a taxa do governo alemão, mais perto dos 3% do que dos 2,5%. E nós aí estamos claramente a comprar. Se a Bund, neste momento, como sabem, está a 2,5%, 2,70%, e nós estamos, de forma muito lenta e gentil, a adicionar duração na parte das bunds nos 10 anos, sobretudo se aproximar mais forte dos 3. Portanto, achamos que as yields são atrativas, sem risco, achamos que acima da earnings yield do mercado acionista, nós temos aqui alguma atratividade relativa das obrigações, que pode eventualmente ser um catalisador mais de médio e longo prazo, e no crédito os spreads continuam muito estreitos, como sabemos, portanto o risco de default está estruturalmente ainda muito baixo, mesmo com a deterioração macroeconómica, mas o investimento com viés de high yield de curta duração, com investimentos até 3 anos, continua a oferecer um bom retorno de risco, e portanto é aí que nós estamos centrados. Nas ações, para fechar, e para abrir agora aqui o Q&A, porque já estamos muito perto do fim. Aquilo que eu vos estava a dizer, prémio de risco oferecido pelos ativos norte-americanos, ou seja, uma obrigação americana oferece 4,40, 4,50 de retorno. Obviamente, uma ação americana oferece-vos com um PER na casa dos 25, oferece-vos também 23, 24 vezes os lucros, oferece-vos um retorno esperado, que é o inverso do PER, oferece um retorno perto de 4 também. E, portanto, vocês, entre investir num ETF do S&P 500 ou investir numa obrigação a 10 anos nos Estados Unidos, quer dizer, vocês têm mais ou menos o mesmo retorno esperado. Agora, temos que também pensar de forma clara, não é? Tipo, as ações têm um potencial maior porque não são não revertem para a média. Uma obrigação reverte sempre para a média. É a chamada dinâmica do preço pull to par. Ou seja, as obrigações, se não vão à falência, que é a maior parte dos casos, são sempre ressarcidas a 100% do par, e portanto há aqui um efeito de força de agregação de pull to par das obrigações, e portanto as obrigações revertem sempre para a média. As ações não. As ações, no caso das piores, e que obviamente têm risco de falência, podem ir literalmente para zero. No caso das melhores, pensei agora na Nvidia, que já atingiu um market cap 4 tris, ela duplicou no espaço de 1 ano ou 2. Portanto, ou seja, e é este diferencial de retorno em cima de um ativo que reverte para a média e de um ativo que não retorna para a média, que justifica uma sobreexposição de ações em relação a obrigações. Portanto, o nível de risco, obviamente, e o nível de retorno são marcadamente diferentes. Mas o nível de retorno das ações europeias é muitíssimo mais alto, até porque as taxas de juros na Europa estão pelo menos 2% mais baixas do que nos Estados Unidos. E, portanto, nós tivemos uma correção nos preços. Este é o rácio na direita, é o rácio sobre o PER, e, portanto, o prémio das ações americanas face às europeias anda na casa dos 50%, 60%, quando a média nos 25, 30%, e portanto nós achamos que este prémio pode continuar a comprimir, tendo em conta este declínio secular dos Estados Unidos e a força de reinvestimento dos ativos internacionais em ativos não denominados em dólares. Logicamente, temos emerging market e ações europeias como um destino natural dos fluxos internacionais, tanto por lógica de fluxo de posicionamento, tanto por lógica de dinâmicas fundamentais, ou seja, ajustado ao preço, as métricas revelam-se muito interessantes, e é muito interessante constatar que o fluxo de posicionamento, repare-se, caiu brutalmente até abril. Isto é a laranja escuro, é basicamente a ETF Estados Unidos, a exposição Estados Unidos, que foi, de certa forma, muito dizimada, os fluxos foi muito revertido, entretanto, e numa fase inicial houve um grande investimento na Europa, que depois, no Liberation Day, foi muito afetado, porque percebeu-se que a Europa também seria muito afetada com a situação tarifária, e a China, por sua vez, foi uma segunda derivada. Os investidores depois fizeram um add-on no investimento na China, porque acharam que a China ganhou, ou tendencialmente tenderia a ganhar, com a luta comercial em relação aos Estados Unidos, e houve também aqui um incremento estrutural de posicionamento dos investidores internacionais, institucionais, em ativos europeus e ativos chineses. Esta reversão dos Estados Unidos foi muito forte. Eu creio que tem pés para continuar. Ainda assim, agora houve neste último trimestre uma recuperação muito forte já dos ativos de risco, e sobretudo os Estados Unidos acabou por liderar, mas reparem como a dinâmica foi diferente. Em primeiro lugar, a correlação está muito fraca entre o S&P 500 e o Stock 600, e isso é uma situação que, obviamente, acaba por ser a causa para alguma preocupação, mas nós não acreditamos que a correlação vai ser fundamentalmente diferente nesta fase. Nos Estados Unidos temos crescimento de vendas na casa de 5%, na Europa metade, e crescimento de lucros também um pouco o dobro.
O que é interessante também constatar, no caso dos Estados Unidos, é que também nós tivemos, nem todas as empresas, como nem todos os países, nascem e crescem de forma igual. E o que nós tivemos nesta fase mais recente foi que os Estados Unidos, os ativos de risco, avançaram muito neste último trimestre, na realidade valorizaram muito e recuperaram em grande parte das perdas que foram inflicted ou auto-infligidas na primeira semana de abril, mas nem todas as Max 7 lideraram o ganho. Ou seja, nós pensamos em Apple, a Apple ainda está a metade do que perdeu. Se nós pensarmos na Tesla, a Tesla é um drag gigante porque pelo badwill acumulado do Sr. Musk no campo do Dodge e agora que eventualmente quer criar um novo partido no espectro partidário norte-americano. E, portanto, tudo isto, ou seja, mesmo até entre as Max 7, só há 3 ou 4 que estão a performar razoavelmente bem, outras estão a performar mal. Não é? É muito interessante que esta recuperação do mercado de ações nos Estados Unidos, que foi muito forte nos últimos 3 meses, não foi feito de forma homogénea. E se pensarem bem, outras empresas têm sido francamente também recuperadas. Nós pensamos em nomes como uma Disney, uma Starbucks, nomes mais defensivos têm recuperado, que são tipicamente empresas de perfil de maior valor do que de crescimento, também têm valorizado bastante. Com os investidores mais sensíveis a questões de avaliação nos Estados Unidos do que propriamente a perfis de crescimento mais ou menos ambiciosos. Não é? E é muito interessante ver isso. Nós aproveitámos o Liberation Day para adicionar posições em tecnologia americana, não tanto nas Max 7, mas tecnologia, software, robótica, um bocadinho tudo nos Estados Unidos e de facto performou bastante bem. Nós continuamos a acreditar que as Max 7 podem continuar a performar razoavelmente bem, porque em termos de preço, em termos de avaliação, estão a mínimos relativos nos últimos 2 anos contra o S&P 500. E reparem, para este ano as Max 7 vão crescer os lucros na casa dos 15%, o S&P apenas 10%. Para o próximo ano também será o dobro. E em termos de vendas é quase o triplo. E portanto a questão é se grande parte destes valores são excessivamente otimistas e aí teríamos eventualmente algum efeito balde de gelo sobre a componente dos Max 7. As Max 7, quer dizer, já são 10 empresas, quer dizer, são 7, mas as 10 maiores empresas dos Estados Unidos já valem 20 trilhões de dólares, as 10 maiores. Se nós pensarmos nas 10 maiores europeias, elas valem 2 tris. Portanto, nós estamos a falar de 10 vezes o valor superior em relação às 10 maiores americanas face às 10 maiores europeias. E isso, de facto, o ganho de escala na Europa simplesmente não existe face ao ganho de escala americano e este gap tecnológico que existe tende a ser uma proteção para as rentabilidades e para o crescimento da competitividade, sobretudo com o paradigma da inteligência artificial para o mercado de ações. Em suma, no mercado de ações, prémio de risco e avaliação sugerem um caminho ascendente, ou seja, o mais fácil é que o mercado continue a subir sem recessão. Ações europeias e até emerging markets, mercados emergentes com um dólar mais fraco, tenderão a fazer algum catch-up e tenderão a ter alguma performance positiva. O que achamos é que a correlação entre ações agora vai ser direta, ou seja, se as ações dos Estados Unidos forem para baixo, a Europa vem para baixo, se as ações forem para cima dos Estados Unidos, a Europa também vai para cima. Não vai acontecer o que aconteceu no primeiro trimestre, foi que a Europa foi para cima e os Estados Unidos foi para baixo. Isso foi uma situação, uma vez na vida, eu em 20 anos só vi isso um trimestre, foi o primeiro trimestre de 25. E portanto, tecnologia, temos aqui alguma posição positiva, tanto nas Max 7 como na tecnologia como um todo, robótica, AI, inteligência artificial, cibersegurança, Max 7 e software. Fatores de suporte para ações europeias é o maior estímulo fiscal que é tanto na Europa como nos Estados Unidos válido, alterações do procedimento institucional a favorecer geografias que não os Estados Unidos e temos uma crescente supervisão do BCE que com o incremento do investimento na China, com o excesso de capacidade que vai inundar o mercado na Europa no segundo semestre deste ano e com o euro tão forte em relação ao dólar, nós não vemos forma como o BCE pode manter as taxas a 2 e portanto o mercado desconta 1,75. A nosso ver, eu creio que o BCE pode colocar as taxas já no patamar de 1,5, que eu diria que é eventualmente um valor neutral, ou seja, que nem é expansionista nem restritivo em relação às taxas, à política económica. E, portanto, eu acredito ainda em dois cortes de taxas do BCE por via ou seja, do excesso de capacidade das fábricas chinesas que vão invadir a Europa e o fortalecimento do euro em relação ao dólar, que tenderá sempre a ser contrabalançado pela senhora Lagarde e pelo Banco Central Europeu. E, portanto, temas de investimento, nós gostamos estamos bastante bem diversificados. Aqui nós gostamos de meia dúzia de temas e acho que estes temas devem estar
não temos um viés particularmente significativo num tema em relação ao outro. Ou seja, nós gostamos de ações Europa como gostamos de quality global, como gostamos de small caps e tecnologia Estados Unidos. Aqui só não está incluído o tema de emerging markets e China em particular, mas é um tema que nós também gostamos. Mas uma carteira acionista ou seja, um basket de ações que reflite estes temas seriam sempre bem vistos e eventualmente, se forem 4 ou 5, nós faríamos um breakdown de entre 20 a 25 para cada tema. Não faríamos 50% tecnologia, 40% small caps e 10% Europa. Faríamos, de facto, um breakdown bastante similar entre cada um destes temas, ações Europa, quality, o tema de infraestruturas na Europa também será um tema altamente interessante com o plano de investimento, tecnologia e small cap Estados Unidos. De todos estes, o que está menos a perfumar é small cap Estados Unidos, portanto teríamos aí um viés que era um bocadinho mais direto em small caps. Portanto é isto, ações neutral a positivo, obrigações mais positivo, sobretudo com durations, quando as taxas se aproximam 3% na Europa e 5% nos Estados Unidos, e neutros em alternativos, sobretudo em alternativos e commodities. Aqui a única exceção seria eventualmente o ouro, mais pela lógica do debasement. Ações, geografias, Estados Unidos e Europa praticamente no mesmo patamar, com o tema de infraestruturas, quality, Russell 2000 e tecnologia a ser enfim, aquele que recorda mais o cérebro e onde nós vemos mais valor face aos preços atuais. E, portanto, como sabemos que o mercado está um bocadinho quente, claramente o mercado de ações está um bocadinho overbought nesta fase, os RSI estão acima de 70, o S&P está na casa dos 6.300 pontos, se nós assumirmos um pullback na casa dos 5%, temos o S&P nos 6.000 pontos, portanto, seria um pullback completamente natural, nem sequer seria uma correção. Eu acho que é isso que vai acontecer, porque com condições de financiamento muito suaves, com o mercado de ações a fazer perto de máximos históricos, Trump tem mais poder de fogo para de certa forma, não acatar já o taco, não é? O Trump all chickens out. E ele pode, até final do mês, criar aqui alguma pressão adicional na tarifa comercial, nas negociações comerciais com os parceiros, e o exemplo de hoje do Brasil, ou de ontem, é particularmente paradigmático. Em obrigações, claramente o viés é governos. Governos não é tão atrativo para nós, investidores particulares. Para investidores particulares, o segmento eventualmente high yield, curto prazo, com durations até 3 anos, com retornos esperados de 6%, seria o tema óbvio mais claro para mim. Com isto, alonguei-me demasiado, tenho 10 minutos de Q&A e vou já ver as vossas perguntas para ser bastante rápido. Espero que tenham gostado da apresentação. Estou aqui, vou deixar também a página aqui para vocês verem. Nas questions, tenho aqui muita coisa já, portanto é sempre bom ver. Russell 2000, começa aqui pelo fim. Russell 2000, basicamente é isso que eu vos falei, é um tema que nós gostamos e dos temas que nós gostamos é aquele que ficou mais para trás. É claramente pró-cíclico, portanto, se nós pensarmos que a economia americana, depois desta fase de desaceleração, agora pode acelerar, e se o Fed for um bocadinho mais agressivo, com este plano fiscal também mais agressivo do Congresso, quer dizer, porque é óbvio que o Fed não vai cortar 6 vezes agora, mas se o Fed cortar 6 vezes no próximo ano, os ganhos que derivam desses cortes vão ser feitos sempre em antecedência 6 meses a 1 ano. E, portanto, é praticamente no time frame até final deste ano que este easing monetário vai ser descontado nos preços de ativos e o Russell 2000, como outros ativos de risco, mas em particular o Russell 2000, tendencialmente vai ser beneficiado com isto. O objetivo do BCE é com os juros baixos na Europa. Empresas e os particulares aumentem os investimentos, se entenderam como nós taxas de juros. Aqui é basicamente os constrangimentos escolares de crescimento, portanto a Europa não aguenta taxas de juros tão altas como os Estados Unidos, porque obviamente o perfil de crescimento americano não tem nada a ver com o perfil de crescimento europeu, e portanto acaba por ser natural e é por isso que a Europa só conseguiu chegar a um nível máximo de taxa de juros na casa dos 4% e não chegou aos 5,5% como os Estados Unidos chegou. Em cima disso, temos um euro que é muito forte, o euro está muito valorizado year to date, desde o início do ano, e o euro year to date nós temos. Isso é um overhang, não é? Portanto, acaba por restringir muito a atividade económica na Europa, porque acaba por aumentar os custos das empresas europeias e a limitar a capacidade exportadora do vetor exportador, não é? E, portanto, por essa via, o Banco Central Europeu não tem nenhum interesse numa economia que tem um fraco viés de inovação e tecnologia, que está completamente amarrada por constrangimentos escolares e burocráticos. Em cima disso, tem um euro demasiado forte
e não consegue crescer. Portanto, a Europa não cresce acima de 1% há 3 anos. E, portanto, o crescimento potencial da economia americana anda nos 2,5, 3. O crescimento potencial da economia europeia anda no 1, 1,5, na melhor das hipóteses. E, portanto, nós não podemos, a crescer a 1%, obviamente não podemos ter taxas de juros na casa dos 3. Temos de ter taxas mais perto do neutral, e o neutral para as taxas na Europa é na casa dos 1,5 da taxa diretora. Portanto, eu, com isso respondi à pergunta. Outra questão. O tema da saúde nós gostamos. Obviamente há aqui um risco de curto prazo no tema da saúde, que é precisamente a situação que hoje vimos ontem na questão do Brasil. Ele está farto o Sr. Trump está farto de dizer, agora tarifas setoriais, um daqueles temas-chave acaba por ser o setor de healthcare, um mais penalizado. Por exemplo, não é por acaso que a Novo Nordisk tem sido muito penalizada, mas eles felizmente já têm tem um pipeline em construção de uma fábrica, creio que é na Carolina do Norte, Novo Nordisk, e portanto eles podem eventualmente conseguir, pelos buraquinhos da chuva, conseguir negociar com Trump, ou seja, a Europa e o setor de healthcare, que a Dinamarca, a Novo Nordisk, nos seus tempos áureos, era a maior empresa europeia, agora já caiu, como sabem, para 50% dos máximos. É uma empresa que nós gostamos imenso. Temos na lista do Equity Advisor e temos algum viés de healthcare nas carteiras, mas aqui é preciso ter algum cuidado, sobretudo na questão temporal. Portanto, é ir fazendo a posição devagarinho, mas é um tema de saúde que nós gostamos, até porque beneficia de situações seculares. Defesa, gostamos, seculares também, mas o preço está ao contrário. Se na saúde temos os preços para baixo, na defesa temos os preços super lá em cima. E, portanto, gostamos dos dois, mas para fazer um bocadinho com algum contrapeso e medida. Portanto, o objetivo do BCE, divergência francês e italiano não é também um problema, e um euro forte altamente prejudicial. Sim, precisamente. A dívida, o euro forte foi o que eu referi logo, é altamente prejudicial para a economia europeia. O débito de GDP francês e italiano, sobretudo no caso italiano, que é o país com maior nível de endividamento, não é? Par da Grécia, acaba por ser um problema. Mas é por isso também que nós, para fazermos este rollover de dívida, precisamos de taxas de juro bastante mais baixas. Os Estados Unidos também é isso que pretende, porque a dinâmica e a trajetória da dívida, como sabem, nos próximos 10 anos também aponta para os 130% do PIB. Mas quer dizer, não achamos que há um risco implícito soberano de uma nova crise soberana na Europa. Vemos mais isso, o risco de eventualmente o mercado estressar com bond vigilantes no Japão, porque é uma economia que também estruturalmente não cresce, do que propriamente incidir aqui em níveis de layers de risco muito grandes sobre core ou semi-core na Europa. Com o dólar a perder valor face ao euro, dívida americana máxima e as americanas também atingem máximos recordes. Como vê continuar a investir no mercado americano? Não será preferível investir na China? Eu aqui falei do mercado emergente que está, enfim, bem posicionado, mas quer dizer, reparem, hoje quem tivesse investido no Brasil levou alguma pancada. Há sempre uma maior opacidade no investimento no mercado emergente em relação a mais plain vanilla mercado desenvolvido, como é o caso do europeu ou do mercado norte-americano. Eu acho que aqui, ou fazemos algumas posições que nos permita fazer alguma cobertura do risco de taxa de juros, seja com ETFs ou fundos denominados em euros, seja em coisas um bocadinho mais complexas, com instrumentos mais complexos para imunizar o risco cambial. Podemos eventualmente conciliar as duas coisas e manter-nos expostos em geografias core, que continuam a ser Europa e Estados Unidos, mas no fundo eu acho que também, se nós pensarmos, agora como este é um outlook trimestral, eu acho que a nossa visão para o dólar tende eventualmente a estar um pouquinho mais pessimista, alinhado com o consenso de mercado, e o consenso de mercado aponta para o dólar nos 1,22, euro-dólar na casa dos 1,22 no final do próximo ano. Nós achamos que pode ir na casa até aos 1,25, mas esse caminho não vai ser feito muito rápido, e portanto, como as ações, o risco de retorno das ações acaba por ser muito maior do que obrigações, portanto o hedge cambial não ganha importância, não é? Se nós pensarmos em investimento em obrigações em dólares, aí meus amigos, tenham calma e desaconselhamos. Agora, se nós achamos que o dólar pode cair mais 2 ou 3%, não é por isso que devemos deixar de investir em ativos americanos nesta fase, mesmo que não consigamos fazer o hedge, seja com fundos ou ETFs em dólares, ou com via de futuros ou opções. Portanto, é um bocadinho isso. E, portanto, a China, aqui, nós achamos que a China, dentro do bloco emergente, continua a ser um play interessante, sobretudo a China Tech e o Mainland China. Coisas um bocadinho mais exóticas, acaba por ser mais difícil. Portanto, com isso acho que já respondi tudo.
tem aqui muitas perguntas, portanto lá está, o outlook para o dólar, já vos falei, eu creio que até final do ano não creio que o dólar esteja a 1,25, mas não me espantaria que no final de 2026 o dólar estivesse num range entre 1,15 a 1,25, com mais pressão para 1,25 do que para 1,15. E é isso. As unidades, eu creio que as unidades já estavam em muitos dos gráficos, não em total, mas estavam em muitos dos gráficos, pelo menos nos títulos. Talvez não estavam nas arestas, ou nos temas, mas estavam lá em cima nos títulos. De qualquer forma, que eu tive esse cuidado para tentar fazer. Com certeza isto vai ficar disponibilizado, também me estão a perguntar. A apresentação e o Outlook vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para vocês a breve prazo. E não havendo mais questões, resta-me agradecer a vossa presença, porque a sessão já vai longa, com 15 minutos de atraso. Tivemos aqui mais de 250 pessoas, portanto, full house. Espero ter correspondido à expectativa. É sempre um gosto, um enorme prazer, dá-nos propósito estar aqui a tentar compartilhar e a partilhar as nossas ideias-chave da melhor forma, mais direta, mais concisa e mais, enfim, interessante possível, que é um exercício altamente difícil, mas que a mim em particular me dá um gozo enorme e é sempre um gosto estar deste lado e vocês desse. E podem endereçar diretamente para mim perguntas via LinkedIn ou diretamente para o banco, façam como quiserem. Eu gosto sempre, já respondi, ainda hoje estava a responder a pessoas do LinkedIn que me viram de webinars passados. É sempre um gosto ter esse vosso feedback e sugestões de melhoria e vamos obviamente conversando sobre economia e mercado à medida que o tempo passa. Porque isto é uma dinâmica que muda muito e nós estamos sempre a alterar as nossas previsões de forma dinâmica de acordo. Muito obrigado, não me resta mais nada para além de despedir, foi um prazer, um enorme gosto como sempre e vemos depois no próximo trimestre para o nosso próximo Outlook ou, esperemos que não, se algo excepcional acontecer, se algo de não acontecer de forma excepcional, então vemos no próximo trimestre e resta-nos desejarmos a todos boas férias, se for o caso agora no verão e que tenham excelentes investimentos nos próximos meses. Um abraço e até à próxima. Um abraço.